vocês mais um caso bem triste e que eu tenho certeza que muito vão se emocionar. Oi gente, eu sou a Marcela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E sim, vamos voltar a trazer casos aqui pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Já deixem um like bem no comecinho do vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque essa história é de arrepiar. Adriana Holt morava na cidade de Storm, na Flórida. Ela nasceu em 1999 e morava com a sua mãe Amanda e seu meio-irmão AJ. Amanda cuidava dos dois filhos sozinha e a cidade era bem pequenininha mesmo. Para vocês terem uma ideia, a cidade possuía 350 habitantes. A mãe conta que a Adriana era uma criança bem feliz, sorridente e que era muito parecida com ela em vários aspectos. E que o que ela mais gostava era de chamar atenção. Quando esse caso aconteceu, a Adriana tinha 7 anos e o AJ tinha 6 anos. Ele era uma criança mais na dele, quieto e tranquilo, e brincava sozinho e era muito feliz. Amanda era assistente de enfermagem de onde eles moravam, e no dia 8/8 de 2007 ela saiu do trabalho e resolveu tirar uma soneca enquanto os filhos assistiam TV. Nesse dia, a Amanda ia sair com os filhos para comprar o material escolar deles. Tava um dia bem quente e eles queriam entrar na piscina, mas Amanda não deixou porque logo eles iriam sair, então eles ficaram brincando ali no jardim. Ela conta que depois de alguns minutos, o AJ vem e fala pra mãe que a irmã está na piscina, só que ela entende que a Adriana está perto da piscina e não dentro, e ela pede pro AJ pedir pra irmã se afastar e não chegar perto da piscina. Alguns segundos depois, ela olha e vê o AJ bem perto da piscina com a mão dentro da água tentando puxar a irmã de dentro. Quando ela se dá conta do que está acontecendo, ela corre para fora. Quando ela chega na piscina, ela vê a filha com a cabeça virada na água. Então ela tira a menina e percebe que a menina está bem roxa. Então imediatamente ela liga para uma ambulância. Na ligação ela está bem desesperada, pedindo para correrem para casa dela e dizendo que a menina não está respirando. Assim que o chefe dos bombeiros ouviu a chamada, ele em poucos minutos já estava na casa de Amanda. E a cena que ele vê é a mãe ao lado do corpo da filha, que estava com a pele roxa, mas o corpo ainda quente e a mãe desesperada. Ele tenta por alguns minutos ressuscitar a menina, mas opta em levar ela para um hospital, porque lá eles teriam mais recurso. Chegando lá, a equipe que atende a Adriana fica com ela por 1 hora tentando ressuscitar. E eles conseguiram uma pulsação bem fraca que não durou muito, e depois de 1 hora tentando, ela veio a óbito. E a conclusão da polícia foi que a Adriana podia estar tentando limpar a piscina, já que a água estava suja, ou então brincando com a mão na água, quando ela acabou caindo e batendo a cabeça no fundo da piscina e depois acabou se afogando. As crianças tinham uma escada para entrar e sair da piscina, mas no momento do acidente a escada estava guardada no galpão. A polícia deu o caso como solucionado, chegando à conclusão de que tudo havia sido um acidente. Conta outra história para o seu avô, porque ele era a única testemunha, de tudo que havia acontecido. Imediatamente o avô aciona a polícia e eles são levados para a delegacia. Lá eles sentam com o AJ e começam a fazer algumas perguntas para ele, e ele conta uma história completamente diferente da mãe. Ele fala que a Adriana estava espirrando o limpa-vidros da mãe pela casa toda. Amanda ficou muito brava e jogou a menina na piscina. A Adriana morria de medo de água, então ela começou a gritar. E para abafar os gritos, Amanda segurou o rosto da menina assim, e embaixo da água, e para ela não poder gritar. E essa foi a história que ele contou para a polícia. Mas em alguns momentos que a polícia fazia a mesma pergunta para ele, ele contava histórias diferentes. Primeiro, eles perguntaram se ele viu tudo que ele tinha descrevido, E ele falou para a polícia que não, porque senão ele estaria numa encrenca. Aí quando perguntam de novo, ele diz que sim, que ele viu tudo e que estava em cima da árvore, que dava para ver tudo. Amanda, desde o princípio, sempre bateu na mesma tecla dizendo que a filha se afogou e que tudo não passou de um acidente. Então a polícia ficou sem saber em quem acreditar, na Amanda ou no filho dela. Então eles resolveram investigar a vida de Amanda antes. Então eles descobrem que quando a Adriana tinha 6 meses, a Amanda largou a filha nos cuidados da família porque recebeu um chamado da Guarda Nacional para servir. Descobriram também que a relação da mãe e da filha nunca foi boa, que a Adriana tinha déficit de atenção, era desobediente e não gostava de fazer as lições. Já o AJ era bem diferente e super fácil de lidar com ele. Quando foram à casa de Amanda, eles viram que no quarto das crianças não haviam lençóis nas camas e o quarto tinha um cheiro insuportável de urina que mal dava para entrar no quarto. A casa estava bem bagunçada e, para surpresa de todos, não havia nenhum brinquedo pela casa. Vamos lá, gente. Uma casa onde tem 2 crianças, não tem nenhum brinquedo? No mínimo é estranho, E os policiais perguntaram pra Amanda sobre os brinquedos. E ela
disse que eles tinham sim brinquedos, mas que eles estavam de castigo. Então ela resolveu castigá-los tirando os brinquedos, mas queria devolver depois de uma semana. Que os brinquedos estavam guardados no galpão, no mesmo galpão da escada, lembra? Onde a escada estava guardada, a escada da piscina, então. Pois bem, os policiais foram até lá e mais uma surpresa, não tinha nenhum brinquedo lá dentro. A médica que ficou com a Adriana quando ela chegou no hospital conta que quando disse a Amanda que a filha havia falecido, a mãe não teve nenhuma reação, não apresentou nenhum sinal de choro, ela só ficou séria, foi como se tivesse outra Amanda lá dentro. Sabe, uma pessoa bem diferente da que ligou desesperada e a que o bombeiro viu quando chegou lá na cena. Mas uma coisa estranha é que a polícia começou a investigar. A polícia começou a falar com os familiares de Amanda e eles contam que esse era o jeito dela mesmo, que ela tinha uma personalidade muito forte, mas que ela amava muito a filha e que jamais faria nada que pudesse machucar ela. Mas para a polícia, essa mudança que a Amanda teve quando ligou para a ambulância e quando recebeu a notícia da filha era muito suspeito. Então eles resolveram fazer um teste de polígrafo em Amanda. Ela passa no teste, mas ainda assim a polícia não está convencida, então resolvem continuar com a investigação. Eles chamam um especialista para conversar com o AJ e ver as imagens da primeira entrevista que fizeram com ele e ver muita coisa errada. Ele fala que os policiais não eram treinados para interrogar uma criança, que a forma que fizeram as perguntas para o AJ foi errada também. Então esse especialista conversa com o AJ e ele conta aquela mesma história, e ele continua mudando a parte de onde ele estava quando a mãe afogou a irmã. Aí surge que os policiais começam a achar que ele foi induzido por alguém a falar aquelas coisas. Então a primeira pessoa que poderia ter falado isso para ele foi o avô, que no caso ele não era avô, ele era padrasto de Amanda. Ele chegou na casa de Amanda 30 minutos depois do ocorrido e ficou 15 minutos sozinho com a AJ. E a polícia perguntou o que eles haviam conversado e o avô disse que perguntou ao menino o que havia acontecido e sempre falou para ele falar a verdade. Depois de ouvir isso, o AJ conta pra ele que a mãe afogou a irmã na piscina. A relação do padrasto e da Amanda não eram boa. Ele sempre falava que ela não era uma boa mãe e que ela era abusiva na hora de educar as crianças, principalmente com a Adriana, e que ela deixava as crianças com fome por muito tempo. Agora a polícia tinha mais dois lados da história. O padrasto que não se dava bem com a Amanda e podia ter induzido o AJ a contar aquela história, e o outro lado que ele dizia que ela não era uma boa mãe. E mais uma vez a polícia não sabia em quem acreditar. Então eles seguem investigando a vida de Amanda e descobrem que a Adriana não era a primeira filha que ela perdeu. Quando ela tinha 17 anos, ela teve um filho que chamava Alex. A mãe de Amanda fala que era uma criança cuidando de outra, mas que Amanda era uma boa mãe, muito carinhosa. Quando Alex tinha 1 ano e 4 meses, ele simplesmente parou de respirar. Quando interrogada do seu primeiro filho, ela conta que o menino estava dormindo e que ela saiu do quarto por poucos segundos e quando voltou ele estava no chão e sem respirar. Na autópsia diz que ele teve uma convulsão, por isso ele veio a óbito, o que fez crescer ainda mais a suspeita sobre Amanda. 1 mês após o crime de Adriana, Amanda foi presa e sentenciada à prisão perpétua. A defesa dela disse que ela não iria aceitar essa pena por um crime que ela não havia cometido, porque eles precisavam de provas concretas que era exatamente o que eles não tinham. Então eles resolveram usar a única testemunha que eles tinham no momento, que era o filho de Amanda de 6 anos. Depois de 6 meses, o AJ, já com 7 anos, ele foi ao tribunal dar depoimentos. Sim, gente, ele foi acompanhado por um adulto, fez o juramento como um adulto e prestou seu depoimento na frente de milhares de pessoas desconhecidas, advogados, juízes e pessoas que estavam lá para acompanhar o julgamento da Amanda. E o mais esquisito é tipo um juiz, entendeu? Aceitar colocar uma criança numa posição dessa, sabe? Não dá pra acreditar. E ainda por cima, pra depor contra a própria mãe. E, gente, ele tinha 7 anos. 7 anos, uma criança indefesa, entendeu? AJ entra no tribunal acompanhado do advogado da acusação, senta na cadeira e tem tanta gente lá que ele nem percebe que a mãe dele também tá lá. E aí começam a fazer as perguntas pra ele. E uma das perguntas foi: se eu falasse pra você que a sua mãe tá aqui, você acreditaria? Seria verdade? E ele diz: não, senhor. E aí pergunta pra ele: e onde tá sua mãe? E ele diz: na cadeia. Então, gente, o juiz conta pra ele que a sua mãe tá bem ali do lado. E quando ele vê a mãe, ele começa a chorar. Olha, arrepia de contar isso. E é uma cena que se eu não tivesse visto, eu não ia acreditar. De verdade, é de partir o coração. Eu não posso pôr as cenas aqui, entendeu? Mas se vocês procurarem, vocês vão achar aí na internet o vídeo tudo certinho.
e muitas das pessoas que estavam lá também choraram. E a Amanda conta que foi um dos piores momentos da vida dela ver o filho depois de 6 meses e não poder falar e nem abraçar ele. Depois que ele se acalmou, ele deu seu depoimento, ele contou a mesma história contada 6 meses atrás. Ele também levou um desenho, e nesse desenho, tipo assim, ele vai apontando, vai mostrando quem é quem e vai contando a história. Até que perguntam pra ele se ele sabe a diferença entre verdade, mentira e história, e ele diz que não. Aí voltam com aquela mesma pergunta onde ele estava quando aconteceu tudo isso, e uma hora ele diz que estava lá fora e outra hora ele diz que estava lá dentro. Então, depois de tantas perguntas, eles acabam com o testemunho dele e ele sai acompanhado do advogado e sai dando tchauzinho pra mãe dele. É muito triste, gente, de ver, de verdade. Então, depois que ele sai, o júri confirmou que muitas das coisas que o AJ falou era verdade. Os policiais viram todas as coisas que ele descreveu lá na cena do crime. Como algumas respostas do AJ foram confusas, o júri decidiu que o testemunho dele não era 100% confiável. Então outras pessoas começaram a dar testemunho também naquele dia. E uma das pessoas era a mãe dela. E uma coisa ela confirmou, que a Adriana morria de medo de água e que ela não iria mexer na água ou brincar perto sozinha. Alguns amigos de trabalho de Amanda também prestou depoimento. E uns 3 meses antes do crime, a Amanda estava muito brava porque a Adriana havia riscado com caneta permanente o banco do carro novo de Amanda. E que ela não aguentava mais e que ia matar a filha. Quando questionada sobre isso, ela disse que falou sem pensar, que não ia fazer aquilo, que foi na hora da raiva só. Naquele mesmo dia, a Amanda também deu seu depoimento e contou a mesma história, que não matou a filha e que foi um acidente. Só que no final de tudo, a acusação tinha uma prova a mais contra a Amanda. A Adriana havia várias marcas roxas na testa quando chegou no hospital. E quando os policiais falaram pro AJ, ele demonstrou como a mãe afogou a irmã, mostrando assim, ó, com a mão no rosto, como a mãe afundava a irmã na água. E realmente eram marcas de dedos de uma pessoa adulta que empurrou com muita força e deixou as marcas. Então, com toda a descrição do AJ, os depoimentos dos colegas de trabalho de Amanda, a bagunça na casa, a falta de organização e a falta de brinquedos, depois de 4 dias de julgamento, o júri deliberou por 2 horas e no fim eles decidiram que Amanda era sim culpada e ela foi sentenciada novamente à prisão perpétua. Em 2010, ela tentou entrar com uma ação para recorrer à ação do júri, porém ela foi negada. Ela também deu uma entrevista a uma entrevistadora e ela pergunta se ela sabe o que aconteceu com o filho AJ. E ela diz que o maior sonho dela é poder sair da cadeia e voltar a viver com o filho. A entrevistadora pergunta se o AJ foi adotado e ela diz, não que eu saiba. E a entrevistadora diz, sim, ele foi adotado. Tipo assim, ela fica em silêncio por alguns segundos e diz que não sabia disso, mas que o sonho dela era poder recuperar a guarda do filho. Mas que depois de saber disso, ela não teria mais motivos para continuar lutando. Hoje Amanda ainda está viva e cumpre a sua pena. E o AJ está super bem na nova família. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Eu vou trazer mais histórias como essa, né? Só que essa me emocionou um pouco, entendeu? Porque não se sabe em quem acreditar. Eu tenho no meu coração aquele velho ditado, né? Que a minha mãe, minha avó sempre falava pra mim. Que criança não mente, né? Pode alterar alguns detalhes, mas que criança não mente. Então, tipo assim, para uma criança de 6 anos inventar toda essa história, fazer um desenho, é muito difícil, entendeu? Ele tá mentindo, ele tem inventado tudo isso. Mas eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês achou e deixem histórias pra mim trazer aqui, se vocês quiserem, que eu trago sim. E é isso, gente. Não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Beijo e até o próximo vídeo.